em assuntos de grande interesse, mas ultimamente aconteceu que sim, alguns temas educacionais entraram em grande voga e se transformaram em matéria de debate na internet, até dando lugar a comentários em revistas conhecidas, né? Embora toda a mídia que não seja digital hoje em dia esteja em grande decadência, mas, enfim, acabou acontecendo esse debate que teve dois focos principais. E é sobre um deles que eu vou tratar um pouquinho com você hoje. Desses focos que foi muito comentado foi a questão do homeschooling. Sobre o qual eu tenho uma opinião bastante definida, mas que não é o nosso assunto hoje. E um outro tema sobre o qual também se discutiu bastante foi a questão da metodologia de alfabetização, que é uma coisa raríssima no Brasil. Esse tema, o grande debate, é chamado assim em educação, o grande debate sobre o tema método fônico ou método global, que no Brasil é normalmente chamado de construtivismo, nos Estados Unidos aconteceu nos anos 60. No Brasil, até os anos 2010, 11, 12, até depois de 2015, a gente pode dizer que é como se a questão não existisse. O debate nos Estados Unidos foi nos anos 60 e já a partir do final dos anos 60, digamos que do ponto de vista científico, a questão estava definida. Do ponto de vista científico, já não havia mais dúvida possível sobre qual era o método que funcionava, o método global ou o método fônico. Mas, mesmo nos Estados Unidos, por razões ideológicas, continua havendo uma certa proeminência do construtivismo. Na França, ainda agora, acabou de ser lançado um livro, como é que é o adjetivo? É como se fosse a impenitência da ineficácia na educação francesa. Não é impenitência a palavra que eles usam. Sabe, se fosse em inglês seria Sternbone. Uma pessoa, como a cabeçudice. Agora eu não me lembro do termo francês. Porque, por razões ideológicas, até tem uma pesquisadora americana, mas conversando com um pesquisador brasileiro, o João Batista Lima e Silva, que é um professor muito importante nessa área, deu aula na universidade nos Estados Unidos, tudo, mas ela disse que ela diz que a cegueira ideológica impede o debate racional. Então eu vou dar para vocês hoje, primeiro, como nem todos aqui são especialistas em educação, e até muitos não são, aqui a gente não tem só, eu vejo as irmãs ali, eu suponho que elas trabalhem com escola, eu sei que elas têm escola, então aqui há alguns professores, né? Mas outros não. Aqui eu vejo que há pessoas que eu conheço que são pais de família e tem até gente bastante jovem. Outros são pessoas que eu sei que estão interessadas em fundar um colégio, mas ainda não fundaram, então talvez ainda não tenham entrado fundo na questão da metodologia, qual é a metodologia que se deve usar. Então eu vou procurar um pouco fazer vocês entenderem qual é o problema e depois dar para vocês, com base em São Tomás de Aquino, algumas considerações filosóficas sobre essa questão dos métodos. Então, nós podemos começar. O título da palestra é esse, Métodos de Metafísica, o que temos a aprender com São Tomás, porque, por incrível que pareça, nesse grande questão dos métodos de alfabetização, esses dois livros que eu peguei aí só como ilustração, são livros que estão à venda hoje nas livrarias brasileiras.
tanto sobre a questão da consciência fonológica como sobre o construtivismo, e que reproduzem hoje no Brasil esse debate, que é um debate velho, que do ponto de vista científico é um debate com quase 50 anos, não, mais de 50 anos, mas que no Brasil não aconteceu, e que não aconteceu exatamente por problemas ideológicos. No Brasil nós temos, digamos, uma dificuldade genética com teorias. Dificilmente as teorias ganham o grande público no Brasil, não é? Acho que por causa da emotividade do nosso povo, essas questões que são puramente filosóficas de raciocínio, são questões que dificilmente pegam no Brasil. Mas, além disso, havia essa questão ideológica, porque o método global, ele é historicamente associado com a esquerda. Então, nós no Brasil tivemos longamente governos de esquerda. Todo mundo fala agora muito dos governos do PT, que foram realmente desastrosos, mas antes disso nós tivemos governos do PSDB, que também é um partido de esquerda, e que em educação agiu totalmente de acordo com a cartilha da esquerda. Então, no Brasil, é como se o debate, que é um debate científico, hoje eu vou dar para vocês algumas, digamos, explicações com base em São Tomás de Aquino. Mas o grande debate nos Estados Unidos não é com base em São Tomás de Aquino, evidentemente. A crítica ao método global, a crítica àquilo que nós no Brasil chamamos de construtivismo, é única e exclusivamente feita com base em estatística científica, com estudos assim, mas tem estudos que, analisando num período de 15 anos, 7.280 estudantes. Não é que amostragens pequenas, não. Até uma dos textos, eu vou dar poucas citações para vocês de coisa científica, mas um dos textos é da Scientific American, que é um artigo, How Should Reading Be Taught? É um artigo que é de 2002, mas publicado na Scientific American. Não é que não é uma coisa de opinião, é questão científica mesmo, mas que não arranhou o Brasil. Aqui ainda nos PCNs hoje se exalta e se fala do socioconstrutivismo, que é comprovadamente uma metodologia que não funciona. Por exemplo, na Suíça, eles descobriram que não funcionava, encomendaram estudos e mudaram em 92. A própria Unesco tem recomendações do começo dos anos 2000, mandando, por causa da eficácia, usar o método fonológico. No Brasil, é como se esses 20 anos não existissem. Tem uma outra pesquisadora também que diz que no Brasil, por razões ideológicas, se ignoram os últimos 30 anos de pesquisa neurológica em matéria de alfabetização. Porque hoje em dia, com o mapeamento cerebral, é muito fácil, fácil, dentro de um certo âmbito, evidentemente, mas entender como se dá o processo de aprendizagem. E o que eu acho mais interessante de tudo é que as conclusões científicas modernas mostram que São Tomás de Aquino tinha razão. Isso que me parece assim que é o mais interessante para nós que somos católicos e que temos interesse na filosofia de São Tomás de Aquino. Bom, mas enfim, no Brasil, finalmente, chegou até nós o debate, e então nós vamos tratar um pouquinho dele agora. Um pouquinho justamente porque eu estou falando com uma porção de gente que não é especialista, eu queria que vocês entendessem do que é que se trata. Os métodos de alfabetização se dividem em dois grandes blocos. Todo o método de alfabetização está aqui. Tem o que se chama de método sintético e o que se chama de método analítico. O que diz o método sintético?
que até as últimas pesquisas neurológicas são métodos que se usaram desde que existe alfabeto. E o que eles fazem? Basicamente, eles relacionam, para falar uma linguagem técnica, eles relacionam grafemas com fonemas. Basicamente, o que diz o método sintético? Que um som pode ser representado graficamente. Então, se eu posso fazer esse som e ter um símbolo que representa o som, e que alfabetizar é relacionar sons com símbolos. Por isso, os métodos sintéticos, eles vão ser basicamente de 3 tipos. Tem aquilo que a gente chama de alfabéticos, que eles vão relacionar uma letra com um som. Os métodos, o método fônico, que vai relacionar um grafema com um fonema, e o método silábico, que vai ensinar sílabas. Não sei se vocês percebem, mas uma sílaba tem 2 ou mais fonemas. Quando eu faço Fá, eu fiz A. São 2 fonemas. São 2 emissões. O fonema é a unidade mínima de som. Quando eu fiz Fá, eu fiz A. Certo? Então, os métodos sintéticos têm desses 3 tipos. Os 3 têm sido usados através dos milênios, mas não tinham, digamos assim, propriamente uma espécie de comprovação científica. Tinham a comprovação do bom senso, mas não tinham uma comprovação científica. O construtivismo, a gente pode dizer que ele nasce a partir das ideias de Piaget. Piaget era um evolucionista, e até a gente pode dizer que ele era um evolucionista radical. O que Piaget acreditava? Que a inteligência não é inata no homem. Ele dizia, por que eu digo que ele é um evolucionista radical? Porque ele põe a evolução em cada indivíduo. Cada indivíduo nasce sem inteligência e, através das experiências, a inteligência vai sendo construída. Mas ela vai sendo construída como que do interno, ela brota dentro do homem. Assim como para os evolucionistas a inteligência vai brotando, a pedra se transforma em animal, em planta, que se transforma em animal, que se transforma em homem, que vai se transformar em super-homem, que vai atingir a divindade. Digamos, esse processo de uma certa maneira ocorreria dentro da criança. E a inteligência vai brotando dentro da criança. Tem um artigo muito interessante que eu sempre recomendo para vocês de novo, está na bibliografia aqui dos slides, mas eu vou recomendar, que é desse professor João Batista Lima e Silva, ou Lins e Silva, acho que Lima e Silva, João Batista Lima e Silva, e se chama Lereis como Deuses. Ele é um artigo muito interessante e que ele analisa outros aspectos que eu não vou poder analisar aqui, sobre a relação do construtivismo com Rousseau. E ele ele considera que o construtivismo é a tentação da serpente. O conhecimento vai brotar dentro de você. Então agora eu passo para dizer para vocês o que são os métodos analíticos. Os métodos analíticos são aqueles que dizem que a alfabetização, ela não pode ser ensinando a criança correspondências entre grafemas e fonemas, mas que o que se tem que dar para a criança são conteúdos linguísticos
e que a criança tem que, aí depende, tem alguns que dizem que a criança tem que dominar a linguagem e que dentro do contexto ela vai começar a ser capaz de ler as palavras, mas que nunca você pode fazer uma criança saber que B com A faz B. Isso é uma heresia. Então, aí vocês vão ter três grupos. Tem os que trabalham com a palavração, então eles acham que o que você tem que apresentar para a criança são palavras, mas sempre palavras num contexto, e você nunca pode explicar para a criança que a palavra é formada por sons que vão se repetir sempre os mesmos e que sempre que você tiver esse desenhinho você vai fazer. Não. Então são aquelas pessoas que vão mandar as crianças recortarem revista, trazerem o pacotinho do Omo e, enfim, o professor nunca deve providenciar que a criança entenda o sistema. Tem outros que, em vez de trabalhar com palavras, vão trabalhar com frases. Então, a primeira coisa que você vai fazer é fazer uma criança ler, por exemplo, no método Paulo Freire, ele trabalha com palavração também. Então, ele vai, por exemplo, vai começar com a palavra tijolo, porque como ele quer falar da luta de classes, ele vai começar com palavras que tenham a ver com operariado, etc, etc. Mas como é que você vai fazer uma criança ler uma frase? Na verdade, o que acontece? Você faz a criança decorar a frase. E aí ela vai fazer um trabalho de investigação, isso são os métodos místicos que recomendam, e a criança vai descobrir, outros vão dizer que o que você tem que dar para a criança é um texto. Eu sei que parece para vocês que não são da área que eu estou brincando. Então você não ensina para a criança que B mais A faz Bá, você dá um texto para ela e ela vai partir do texto para aprender a ler, mas o que ela faz com o texto? Para vocês não acharem que eu estou brincando, eu vou mostrar uma citação para vocês. Antes de mostrar a citação, eu vou dar para vocês as razões disso. Então, vocês entenderam? O método sintético vai querer fazer o quê? Olha, gente, os sons têm representações gráficas. Algumas metodologias vão pegar, de fato, fonema, grafema. Eu represento assim, eu faço isso aqui, quando eu tenho eu represento assim. Outras vão já tratar de letra, daquelas representações gráficas determinadas, né? A cada som corresponde uma letra, e outros vão tratar de sílabas. Isso os sintéticos. Os analíticos não. Ou você dá para a criança uma palavra, ou você dá para ela uma frase, ou você dá um texto. De onde então que vem isso? Eu vou dar para vocês, claro, como eu digo, os pesquisadores americanos não estão pensando nisso quando eles pesquisam. Eles estão só medindo o cérebro. Mas essa primeira concepção, a concepção sintética, ela é coerente com o que São Tomás fala da língua escrita. São Tomás, para tratar de linguagem, a grande base dele é o Peri Hermenéas de Aristóteles, que aliás está à venda aí, quem quiser comprar. Eu acho que é a primeira tradução brasileira do Peri Hermenéas. Tinha uma tradução portuguesa, claro, traduções francesas, italianas e inglesas tem há muito tempo. Primeiro, eu acredito que essa é a primeira tradução para o português, nós temos à venda aí na livraria. Recomendo às pessoas interessadas na matéria que comprem, vale muito a pena, é um livro muito interessante. É nesse livro também que São Tomás vai basear a última interpretação dele sobre a relação do verbo divino com a palavra humana. O comentário, a última vez que São Tomás escreve sobre o tema, quando ele comenta o Evangelho de São João. Não sei se vocês lembram, mas São Tomás morre em 1274. Esse comentário é de 1272.
E ele vai usar justamente esse texto de Aristóteles, quando ele vai começar a tratar da questão do verbo divino. Ele cita esse trecho que eu vou dizer para vocês, que aqui eu não pus assim em forma de citação, mas é isso que diz. Isso está no Perihermenés, é a abertura do Perihermenés. O que está na voz é uma representação do que está na mente. Então, a palavra que eu digo está reproduzindo o quê? Está reproduzindo algo que está na minha mente. E o que é a palavra escrita? A palavra escrita é a reprodução da palavra falada. É só isso que a palavra escrita é. Não sei se vocês entendem como isso é importante. Quando eu digo que a palavra escrita é só a reprodução da palavra falada, eu estou justificando o método fônico. O que é que esse sinal, um R, representa? Nada, só R. É só isso que ele representa. Enquanto que o construtivismo diz que a palavra gráfica, pensem na palavra pato, que ensinar a criança a ler, ela vê aquele desenho da palavra pato e pensar no animal, sem saber que aquele desenho é ó, que não se deve tratar disso com a criança. Isso é transformar uma língua como a nossa, que é uma representação, porque as nossas letras são representações de som e não são representação de mais nada. Querer que a criança veja o desenho da palavra pato e pense no animal, sem fazer essa passagem, grafema, fonema, ideia, é transformar uma língua como a nossa no chinês. O chinês é que tem desenhos que representam os seres do mundo. O chinês é que é pictográfico, ideogramático. E a representação ideogramática, pictográfica, é sempre muito mais problemática do que a nossa. A nossa é muito mais inteligente. O chinês tem 5.400 sinais. E como é que você representa ansiedade? Como é que a ansiedade é diferente da angústia? Me desenhe um desenhinho de ansiedade que é diferente de angústia e é diferente de apreensão. É muito difícil. E o fato de que as palavras, então, as palavras não vão existir. Porque essas sutilezas abstratas, elas estão na mente e nós criamos palavras que reproduzem essas ideias da mente. Mas eu tenho que desenhar. Quem é que pode imaginar uma apreensão que é diferente de uma angústia, que é diferente de uma ansiedade? O método fônico, ele está em consonância com a filosofia clássica, com a filosofia aristotélico-tomista. De onde é que vem essas ideias do construtivismo? Como eu já disse para vocês, elas têm a sua origem filosófica e propriamente filosófica até anterior ao Piaget, mas digamos elas penetram na educação através do Jean Piaget. Então, porque para eles, aqui eu estou até citando um artigo que está na bibliografia, ele diz o seguinte: para o método global, as palavras são percebidas em seu conjunto, armazenadas na memória sob forma gráfica e reconhecidas quando identificadas num determinado contexto. E para vocês verem que eu não estou inventando, eu dou aqui um exemplo. Esse aqui é um pesquisador francês muito importante em alfabetização. Escapa o nome dele agora. Bom, ele está na bibliografia também. Então ele está contando
contando como é que eles ensinaram as crianças a ler, de acordo com o método global. Então, olha o que ele diz. Nós partimos de um texto que o aluno decorou. Então, primeira coisa, pegou o texto e fez a criança decorar. Alguém ficou lendo para ela, até que ela decorou. Então, as crianças decoraram o texto. Para estudar a organização da língua escrita, sem se preocupar em entender o conteúdo, pois esse já é conhecido, quer dizer, a criança já tinha tido que decorar o texto, as crianças podem se debruçar sobre o estudo do código escrito. É uma verdadeira aventura, tipo Champollion, o decifrador de hieróglifos. Vocês lembram, né, que o Champollion é o que descobriu os hieróglifos, com a pedra de Roseta, que tinha o nome lá ai meu Deus, como é que é o nome da rainha egípcia? Da Cleópatra. Tinha o nome da Cleópatra e do Marco Aurélio, era do Marco Aurélio? Não, do Ptolomeu, né? Bom, enfim, tinha o nome da Cleópatra, tem um outro nome, e como esses estavam circundados, ele conseguiu descobrir, e ele descobriu toda a escrita hieroglífica. Então, eles vão fazer esse trabalho de Champollion. Então, você pega crianças de 5, 6, 7 anos, faz elas decorarem um texto, e aí você dá para elas descobrirem o sistema de escrita. Então eles vão decifrar ao longo do ano, de texto em texto, a exploração continua, criando uma comunidade de pesquisadores na sala de aula. É dessa forma que as crianças guardam uma ideia de conquista, de apropriação de segredos, que aumenta a sua autoestima. Não é nada disso que acontece. O que acontece no Brasil com essa metodologia? As crianças chegam aos 10 anos analfabetas. Porque querer que crianças pequenas, sozinhas, sem ninguém explicar para elas que B mais A faz Bá, descubram o sistema por causa de um texto que elas decoraram, e aí elas vão pegar aquele papel lá, e então eu decorei, batatinha quando nasce esparrama pelo chão, a menina quando dorme põe a mão no coração, e agora eu vou descobrir aqui aonde está escrito batatinha, e por que está escrito batatinha, e que batatinha é BA, porque isso aqui é do método misto. Os métodos mistos, eles querem que a criança, tem outros que não, a loucura é tanto que não, mas o método misto quer que a criança chegue a descobrir o alfabeto. Chega a descobrir que se ela aprendeu a escrever bota, ela pode escrever bato. Mas tem outros que não, que acham que não, que isso aí nunca deve ser descoberto. Tem pesquisadores, gente com um monte de livro publicado, currículos extensíssimos, que diz que o que faz sentido é o conteúdo, não precisa entender todas as palavras. A pessoa chega a dizer isso. Não parece que estão delirando? Mas então eu acho que com esse exemplo aqui você já vem, vocês calculem, pegar. Aqui tem gente que tem filho de 6 anos. Faz eles decorarem um texto de 10 linhas. Primeiro faz eles decorarem um texto de 10 linhas, sem saber ler. Alguém tem que repetir para eles o texto de 10 linhas. Agora fala, está aqui o texto escrito. Descobre. Tatiana, você que é da educação infantil, não parece brincadeira? Parece brincadeira. O que isso faz? Faz analfabetos. Porque alguns, muito empenhados, uma criança excepcional, um pequeno gênio, de fato vai se empenhar até descobrir. A maioria vai pensar em outra coisa, vai ficar lá sentada na carteira, que nem depois também é intelectualmente irresponsável ele citar o Champollion, porque o Champollion, quando descobriu os hieróglifos, quantas línguas falava o Champollion? Quantos tipos de alfabeto ele já conhecia? Ele já conhecia todo o sistema.
A tal ponto que, por ver 2 nomes circulados, ele pensou: estes devem ser os nomes mais importantes. Que nomes podem ser? E é claro, você está vendo um negócio do Egito de uma certa época, ele pensou logo em Cleópatra. E aí ele foi fazendo testes. Dá para pensar numa criança de 6 anos que, sem bagagem de nenhum alfabeto conhecido, vai ter que descobrir tudo sozinha? Mas vem tudo desse pensamento evolutivo. Por isso que o professor João Batista, ele pega muito bem quando ele fala: lereis como deuses. Tem uma espécie de força imanente no homem. Quem é que nunca ouviu dizer que a criança constrói o seu conhecimento? Só quem nunca passou por uma faculdade de pedagogia. Quem já passou por uma faculdade de pedagogia ouviu dizer que a criança constrói o seu conhecimento. Porque é isso que diz o Piaget. E ele diz que são uma espécie de blocos que vão se ajuntando. Até tem pesquisa dizendo que essa questão de blocos não existe por um lado, porque ele diz que de fato no começo não tem inteligência nenhuma. Então o que a pesquisa científica vai mostrar? Confirmando São Tomás de Aquino, por um lado, que há uma capacidade de aprendizado inata. O homem, em qualquer condição, tem uma capacidade de aprender. Não depende das experiências que lhe são dadas. Também tem outras pesquisas americanas que não, porque o Piaget vai dizer muito que no começo tudo tem que ser manipulado, que se a criança não pegar, ela não entende. A pesquisa científica diz que não é verdade. Em todos os estágios, o homem tem capacidade de abstração. Quem não acreditar no que eu estou dizendo, por favor, pegue a minha bibliografia e vá ler os textos. Aí tem a pesquisa, o ano, a revista que foi publicada, tudo direitinho. Mas, primeiro, o homem tem uma capacidade inata de aprendizado, que é o que diz São Tomás de Aquino. E segundo, o aprendizado não brota de dentro, mas vem de fora. É exatamente o contrário do que eles dizem. Eles dizem que não há nada inato, que é uma questão de oportunidade, porque não sei se vocês percebem, mas isso do ponto de vista da evolução tem uma relação com a seleção das espécies. Depende das circunstâncias em que o animal está, ele vai evoluir assim ou assado. Depende das circunstâncias em que você coloca a criança, a inteligência dela vai ou não vai ser construída. Mas a partir do momento que assim como o animal, digamos, passa na seleção das espécies, evolui naturalmente, a criança que constrói o seu conhecimento, ela não é que ela vai aprender de outros, não é que ela vai aprender com o professor. Ei, Marcelo, você que trabalha na rede pública, você já deve estar cansado de ouvir isso, que a criança vai construir o conhecimento dela, o conhecimento vai brotar de dentro dela. Irmãs, as senhoras também que já devem ter trabalhado com pedagogia, já cansaram de ouvir isso, não é verdade? Então, é o contrário do que prova a pesquisa científica. Eu até vou citar para vocês só, esse é um artigo já antigo. Esse aqui também vocês encontram na rede, esse artigo está publicado, assim, à vontade, vocês não precisam assinar a Scientific American para poder ter acesso ao texto. How should reading be taught? E ele diz o seguinte: tudo com base em estatística. É só com isso que eles se incomodam. Tudo com base em estatística. A alfabetização deve ser baseada numa sólida compreensão das conexões entre letras e sons. Os professores devem reconhecer a ampla evidência de que as crianças que são ensinadas pelos métodos fônicos tornam-se melhores em leitura, ortografia e compreensão.
e que aquelas que precisam captar as confusas regras da língua por si, que aquelas que precisam captar as confusas regras da língua por si mesmas. Os educadores que negam essa realidade estão negligenciando décadas de pesquisa e também estão negligenciando as necessidades de seus alunos. Infelizmente, no Brasil, tudo isso continua sendo negligenciado e uma maioria avassaladora de escolas trabalha com os métodos socioconstrutivistas, que são esses métodos globais. O pior de tudo isso, não sei se é o pior, mas um aspecto muito importante disso é que esses métodos em que a criança precisa adivinhar para aprender a ler acabam retardando muito a alfabetização. E hoje se sabe muito bem que o nosso cérebro, Deus o programou assim, ele tem capacidades especiais em várias fases do desenvolvimento. Tem, por exemplo, a fase da amamentação. Uma criança que mama no peito da mãe, ela tem um crescimento de sinapses que nunca mais na vida vai se repetir. Tem uma verdadeira explosão de sinapses entre o primeiro e o segundo ano de vida. Mas tem certas habilidades, por exemplo, a habilidade de aprender a falar, ela é melhor entre os 2 e os 4 anos. A partir dos 4 anos, eles usam essa terminologia, as janelas de aprendizado oral começam a fechar. E por isso que é muito bom que as crianças aprendam línguas estrangeiras a partir já dos 4 anos, porque com 4 anos todos os fonemas são naturais. A partir daí o cérebro começa a distinguir entre fonema estrangeiro e fonema que é da minha língua. E alguns fonemas começam a ficar mais complicados de serem ditos do que outros. Até os 4 anos não. E a janela para a alfabetização, ela se fecha, ela começa a se fechar aos 7 anos. A partir dos 7 anos vai ficando cada vez mais difícil aprender a ler. Não sei se as irmãs já trabalharam, eu já trabalhei com alfabetização de adultos. A alfabetização de adultos é extremamente difícil. É muito difícil ensinar para um adulto que B mais A faz Bá. Enquanto que para uma criança de 6 anos, de 5 anos, é facílimo. Eles aprendem com facilidade. Enquanto pareceria que não, que o adulto vai entender o sistema muito melhor, mas não é o que acontece por essa questão de desenvolvimento cerebral. Então, quando por causa desse método global, que retarda a documentação brasileira, dizia, eu não sei se agora houve mudanças, porque agora está havendo mudanças no ensino médio, mas acho que aí não mudou nada, que a idade de alfabetização, lembra que você falou da pátria educadora, tudo isso aí? Quais eram os objetivos? Que as crianças fossem alfabetizadas até os 10 anos. Isso é um absurdo. Mas esse, digamos, era o objetivo. Mas o que acontecia? O método é tão ruim. O colégio público perto da gente, por exemplo, aconteceu que nós tínhamos lá uma funcionária que tinha uma criança que estava nesse colégio. Na 7ª série ela foi chamada e foi comunicado que a Associação de Pais e Mestres ia pagar uma alfabetizadora, porque 60% da 7ª série não sabia ler. Eles não tinham aprendido ainda. Os 10 tinham virado 11, 12, 13, eles estavam com 13 anos e 60% da sala não sabia ler. Então eles iam pagar uma alfabetizadora, que tomara que fosse lá e usasse um método mais sensato, né? Porque senão iam, coitadinhos, continuar não sabendo ler. Bom, dito isso, eu quero comentar com vocês, e é esse que eu prometi no meu título, o que a gente pode aprender com São Tomás? Porque tudo isso que eu falei para vocês, essas pesquisas, tudo isso que mostra que o método fônico funciona, como o bom senso já tinha dito para a humanidade há muitos séculos, tudo isso que mostra que o método, eles só tratam do que, nunca se trata do porquê. Vocês sabem que, segundo a concepção clássica de filosofia, a concepção aristotélico-tomista, a ciência é o conhecimento pelas causas.
qual é a causa de algo acontecer. E para tratar disso de um ponto de vista tomista, de um ponto de vista da filosofia aristotélica tomista, o texto que a gente tem sobre isso, de São Tomás, o mais específico, ele trata disso em outros lugares. Tem lugares da Suma em que ele trata disso, tem lugar da Suma contra os gentios que ele trata disso, mas tem um texto que é o texto por excelência, em que ele trata do processo de aprendizado, de como é que a gente pode aprender, de como é que se aprende, que é, todo mundo já ouviu falar, do De Veritate. O De Veritate, na verdade, é um conjunto de questões disputadas. As questões disputadas eram dos procedimentos da universidade medieval. O professor tinha lá os seus cursos, ele vinha lá, dava suas aulas, o curso que ele tinha preparado, etc, etc. Mas também fazia parte regular da universidade a questão disputada, que era o seguinte: ou alguém entre os alunos, ou o próprio professor, ele punha uma questão que ia ser colocada em debate. E aí, ele apresentava qual era a questão, o que nós vamos discutir? Nós vamos discutir tal coisa. E aí, então, sempre essa questão era posta em forma de pergunta. Então, por exemplo, no De Magistro, ele vai pôr a pergunta: se um homem pode ser ensinado por outro homem ou só por Deus? Ele vai, a pergunta que ele vai pôr. E aí, como é que funcionava a questão disputada? Ele ia pondo todos os argumentos. Então, digamos que a pergunta é essa: se o homem pode ser ensinado por outro homem ou só por Deus? E aí ele vai dizer, sempre começa assim: parece que o homem não pode ser ensinado por outro homem. E aí ele vai elencando argumentos pelos quais parece que um homem não pode ser ensinado por outro homem. E aí, no fim, tem lugares que ele chega a elencar 18 argumentos contra aquilo que ele vai defender, porque sempre primeiro ele mostra o lado do outro. Mas aí ele diz, por exemplo, aí ele vai falar: mas em contrário, nosso Senhor Jesus Cristo disse: ide e ensinai. Logo, um homem pode ser ensinado por outro homem. E aí ele vai pegar cada um dos argumentos que ele deu e vai, digamos, contra-argumentar. Depois ele retoma de novo esses argumentos e os responde, ele vai contra-argumentar em relação àquilo que ele já argumentou, e depois ele vai responder a cada um dos argumentos. Não, mas isso está dito aqui em tal sentido, etc, etc. Bom, isso que é uma questão disputada. Tem esse livro de São Tomás de Aquino, que é chamado de De Veritate, só porque a primeira questão disputada é sobre a verdade. A questão 11 costuma se chamar de De Magistro por referência ao livro de Santo Agostinho, que trata da questão do ensino e que de fato se chama De Magistro, sobre o mestre. E nós não vamos nos deter muito sobre a questão tanto nos detalhes da questão do mestre, mas eu vou querer que vocês entendam, porque se vocês prestarem atenção, na questão dos métodos de alfabetização, também é disso que se trata. Um homem deve ensinar outro, eu devo ensinar para a criança que B mais A faz Bá, ou só haverá efetivo conhecimento se o conhecimento brotar de dentro dela. Porque é isso que o método global afirma, que eu devo expor a criança ao texto, como aquele professor que contou, que fez as crianças decorarem um texto, e depois deu na mão delas para elas descobrirem como é que aquilo
como é que aquilo se constituía em texto, e vocês calculem ainda mais em francês. Porque em português a gente já pode falar B mais A faz A. Mas em francês, você tem que escrever, por exemplo, E, A, U, e aí é O. Vocês entendem que é muito mais complicado? E se for em inglês, então? É complicadíssimo. Se os brasileirinhos ficam analfabetos, eu calculo que os americanos e os franceses ficam mais ainda. É complicadíssimo deles descobrirem. Por isso que o autor lá, que é um americano, ele fala as confusas regras da língua. As nossas ainda são ligeiramente menos confusas. B mais A normalmente vai sempre ser BA. Agora junta um B com um A, em inglês você pode pronunciar de um monte de maneiras. Pode ter um lugar que é BEI, pode ter um lugar que é BE, pode ter um lugar que é BO, pode pronunciar de um monte de maneiras. Bom, mas, então, é disso que se trata. Um homem pode ser ensinado por outro ou não pode. O conhecimento tem que ser algo que brota do próprio indivíduo. Ficou claro que o problema no fundo é esse? Ficou, Schlitter? Sim. Ou eu estou só conseguindo te fazer dormir, Schlitter, que você não se interessa nada por tudo isso aqui. Bom, para a gente entender como é que São Tomás analisa o problema, a gente precisa entender que São Tomás vai partir sempre da realidade. Então, se ele vai estudar a alma humana, aliás, onde é que ele estuda isso? No comentário ao De Anima, de Aristóteles, em que Aristóteles, ele integra o De Anima, São Tomás de Aquino com ele, eles integram o estudo da alma no estudo dos seres da natureza. Então, o mesmo esquema de análise que ele vai ter para analisar qualquer outro ser da natureza, todas as coisas do mundo, ele vai utilizar para analisar a alma. Então, é preciso que vocês entendam, acho que vários de vocês conhecem, mas talvez outros não conheçam, alguns aspectos fundamentais da análise da realidade em São Tomás de Aquino, que já vem desde Aristóteles, então, embora São Tomás de Aquino tenha aperfeiçoado, e que vão ter muita importância nessa questão do aprendizado. O primeiro par que eu quero que vocês entendam é o potência e ato. A potência e o ato é que respondem pela mudança, e não esqueçam que o aprendizado é uma mudança. Eu, por exemplo, não sei alemão, sei muito pouco de alemão. Se eu passar a saber alemão, algo mudou em mim. A potência e o ato é que respondem por toda a mudança. O que é a potência? É uma capacidade que um ser tem de receber uma qualidade nova. O que é o ato? O ato é a qualidade nova que se ajunta ao ser que tem essa capacidade. Este copo aqui, por exemplo, ele tem neste momento capacidade de ser cheio. Eu posso pôr mais água. Então ele tem potência de ficar cheio. Se eu o encher, ele não tem mais potência de ficar cheio. Ele está cheio em ato. Ele está realmente cheio. Aliás, no inglês, o actually quer dizer exatamente isso. O atualmente, que às vezes tradutores inexperientes traduzem errado, pelo nosso atualmente, que quer dizer neste momento, mas ele quer dizer em ato. Actually quer dizer em inglês realmente. O copo agora ele está realmente cheio. Toda mudança depende de uma potência e de um ato. Essa toalha, por exemplo, é bege em ato, não é? Ela é azul. Ela é azul em potência. Ela pode ficar azul? Pode. Para ela ficar azul, irmã, do que a gente precisa? A gente precisa de alguma coisa que já tem o azul em ato. Eu preciso de uma tinta azul, de qualquer coisa azul, um filme plástico que eu vou derreter, vou por aqui em cima. Mas para ela ficar azul
em ato, ela é azul em potência, não é? Ela tem capacidade de vir a ser azul, não tem? Para ela ficar azul em ato, eu preciso de uma coisa que já tenha o azul em ato, certo? Então esse é o primeiro par que responde pela educação. Eu tenho capacidade de saber alemão? Tenho, relativa, não muita, mas tenho alguma capacidade de saber alemão. Para saber alemão em ato, o que eu preciso? Alguém que saiba alemão em ato. Ou bem, uma pessoa que vai me ensinar, ou bem um site na internet que sabe alemão. Alguma coisa que tenha o alemão em ato, eu preciso. Não dá para eu aprender alemão com o Schlittler, que não fala alemão. Nem ele pode aprender grego comigo, que não fala grego. Ficou claro o que é potência, o que é ato? Isso aqui é importante. A outra questão é a questão da matéria e da forma. Mas eu acho que essa aqui eu vou até pular, porque eu não queria que essa aula passasse muito de 1 hora, e eu já estou chegando perigosamente perto da 1 hora. Então, e a matéria e a forma, ela é um pouquinho menos importante para a questão do aprendizado. Embora eu vou precisar dizer para vocês que a forma não é no sentido que a gente usa todo dia, o sentido filosófico. A forma é que faz um ser aquilo que ele é. Não vamos confundir forma com formato. Qual é a forma de um par de óculos? Um par de óculos é um conjunto de 2 lentes adaptado para ser posto na cabeça humana para facilitar a visão. Não é isso que é um par de óculos? A forma, ela é sempre dada pela definição. Quando eu fiz isso, eu defini óculos, não é? Um par de lentes adaptada para ser posto na face humana, para ficar preso na face humana, para facilitar a visão do usuário. Não é? O que é uma mesa? Qual é a forma de mesa? Uma mesa, para ser mesa, precisa ser redonda, precisa ser quadrada, precisa ter 3 pés, precisa ser de madeira? Não, mesa para ser mesa precisa de quê? Precisa ser um plano, sólido, horizontal, sustentável. É isso que precisa para ser mesa. Um plano, sólido, não tem mesa de fumaça, não dá. Horizontal, sustentável, cuja finalidade é o apoio do objeto. É isso que é uma mesa. Se for um plano sólido, horizontal, sustentável, cuja finalidade é alguém sentar-se em cima, chama banco. Se tiver encosto, chama cadeira. A forma é o que faz de um ser aquilo que ele é. E, por fim, eu quero que vocês entendam o que é alma. Alma, no sentido filosófico, é a forma dos seres vivos. É o que faz de um ser vivo que ele é. Por isso que Aristóteles e São Tomás, eles vão falar na alma vegetativa. A alma, o que eles chamam de alma, é o que nós chamamos de vida. E aí, quando ele vai analisar o aprendizado, isso vai depender o quê? Da alma humana, que é espiritual. Desculpe se está um pouquinho complicado, eu espero que fique um pouco, mas está dando para seguir, irmão? Tá? Só está conseguindo acompanhar? Então, cada ser, todos os seres, são compostos de matéria e forma. Por exemplo, com a mesma matéria, madeira, eu posso fazer um cabo de garfo ou uma estátua. A matéria é a mesma, as formas são diferentes. Embora eu esteja tratando de formas artificiais, mas enfim, só para que vocês tenham um exemplo que fique mais fácil de seguir. A vida, então,
que é dada pela alma, mas essa alma nesse sentido, não no sentido de alma espiritual que não morre, no sentido de vida, existem 3 tipos. Tem a vida vegetativa, que nós temos em nós. Pelo que responde a vida vegetativa? Pela manutenção, pela reprodução. É isso que é a vida vegetativa. Existe a vida sensitiva, que é a que tem os animais. Qual é a diferença da vida vegetativa para a vida sensitiva? Que a vida sensitiva é capaz de captar o que está em torno. O animal, ele é sensível, ele percebe o que está em volta dele. A roseira não enxerga o jardim. O cachorro enxerga o jardim. E porque Deus, sendo bom, para quem tem vida sensível, e portanto é capaz de perceber o que o fere e o que lhe faz bem, Deus deu movimento. Então, a vida sensitiva é essa capacidade de perceber o entorno e de procurar o bem e fugir do mal. A vida sensitiva tem movimento, é o que tem os animais. E existe, por fim, a vida intelectual. Notem que esses graus de vida, quanto mais a vida é elevada, mais ela tem um âmbito maior. Um animal, ele capta muito mais e age sobre muito mais coisas do que uma roseira. A roseira já tem uma certa capacidade de ação. A roseira é capaz de tirar da terra o que alimenta. Ela é capaz de produzir a flor para o ambiente. Ela tem uma certa interação. Mas a do animal é muito mais. Tanto que o animal é capaz de tirar das coisas. O animal é capaz de captar o dono e ter um tipo de afeto por ele, de reconhecer esse dono, de ter um relacionamento real com esse dono. Até eu soube recentemente de uma menina que foi nossa aluna, foi até nossa professora, mas ela contou assim em público, por isso que eu vi, mas que ela tem um cachorro que gosta tanto dela que toda vez que ela chega em casa, ele vai lá e entrega o melhor osso que ele tem e traz para ela de presente. Vem e joga o osso no colo dela, de tanto que ele gosta dela. Então, uma roseira não é capaz de fazer isso. Mas a alma humana, ela tem uma capacidade de percepção e de ação que não tem limite. Por isso que Aristóteles pode dizer: a alma humana é virtualmente todas as coisas. O âmbito da alma humana é infinito. A alma humana pode refletir sobre tudo, até sobre Deus. Então a alma humana tem uma capacidade considerada assim, abstratamente, mas a alma humana tem uma capacidade ilimitada. Não tem objeto fora, é claro, a divindade em si mesmo, que é uma coisa infinita, que não cabe em nós, mas até sobre Deus, pelos efeitos, nós podemos refletir. Então não tem objeto que seja inadequado para a alma humana. Mas aqui a gente tem que fazer uma consideração que tem muito a ver com os métodos. Então, do ponto de vista abstrato, o homem pode aprender todas as coisas. Mas o que é aprender? É passar de uma capacidade, de uma potência de saber algo, para um ato de saber algo. E isso pode acontecer de duas maneiras. Isso, aqui é São Tomás comentando a questão fundamental do aprendizado, que é essa capacidade que a alma tem
que a partir do sensível, o animal vê o copo d'água, ele conhece o copo d'água, ele conhece este objeto individual. O homem é capaz de abstrair e chegar ao conhecimento de copo. Tem um tomista moderno que ele diz que a abstração age um pouco como uma espécie de raio-x que despoja a realidade das suas características individuais e vê a essência da coisa. Porque todos nós começamos a ver copos desde que nós nascemos. E hoje nós temos uma ideia de copo que não é nem copo com pé, nem copo sem pé, nem copo de vidro, nem copo de plástico. É uma ideia de copo que abstrai de todas as características materiais e que se aplica a todos os copos do universo. E como é que nós sabemos que nós a temos? Porque toda vez que nós vemos um copo, nós o reconhecemos como copo. Nós temos a ideia de copo, de onde nós atiramos. Nós atiramos da realidade. Essa é a nossa capacidade de abstração. Então, há coisas que, em contato com elas, nós abstraímos e nós vimos a conhecê-la. Então, nós atualizamos a nossa... Estão lembrando da potência e do ato? Nós passamos da potência para o ato por essa capacidade que nós temos de abstração. Não precisa, por isso que a pesquisa americana pode dizer, tem uma pesquisa que fala isso, parece que a capacidade humana de aprender é muito maior do que consideravam as teorias cognitivas. As teorias cognitivas são as teorias originárias do Piaget, de que a capacidade de aprender é uma coisa que se constrói, que brota dentro do indivíduo diante de determinadas experiências. O que mostra a pesquisa mais moderna é que não, que o homem tem uma capacidade de aprender que é inata. Então, a primeira coisa que a gente precisa notar, que o conhecimento então não brota dentro de nós. O conhecimento vem das coisas. Eu tenho a capacidade de captar, mas ele não está dentro de mim. Ao contrário, por exemplo, do que queria Platão, né, no Menon, essa é a teoria que Sócrates defende, todo conhecimento é reminiscência, porque eu já estive na divindade, eu sei de todas as coisas, só que eu estou esquecido. Aprender é lembrar. Não é verdade. Antes de ver o primeiro copo da minha vida, eu não sabia o que era copo. Provavelmente o primeiro copo que eu vi, ainda nem enxergava direito. Provavelmente eu não teria ainda a capacidade de abstração para fazer a abstração e entender copo, mas a partir do aí eu fui vendo copos, até que em algum momento eu entendi o que copo era. Então, primeira coisa, o conhecimento, nós temos uma capacidade e o conhecimento vem de fora. Por isso que São Paulo pode dizer, a fé vem pelo ouvido. A fé não brota dentro. Pelo ouvido que vem, eu dou um ato de adesão e tem, Deus me dá a fé sobrenatural. Mas como diz também, aí é Santiago que diz, como hão de saber se ninguém nos ensinar? Agora não estou bem em dúvida se é Santiago, mas é a Sagrada Escritura. É preciso que ensine, vem de fora. Por isso que Nosso Senhor também pode dizer, ide e ensinai. A raiz dessa possibilidade é que Deus, sendo bom, Ele comunica a sua criação, por assim dizer, uma participação na sua inteligência. Os anjos têm uma capacidade de compreensão maior que a nossa, depois temos nós. Ainda os animais, ainda tem uma
a gente não pode chamar de compreensão, mas eles ainda têm algum conhecimento da natureza. E até nas plantas ainda tem uma espécie de resto de percepção. A planta sabe de que lado está a luz, por assim dizer. Ainda tem uma possibilidade de percepção. Há outra teoria, que São Tomás analisa no De Magistro, e que está em consonância com a teoria, com as teorias que vêm a partir de Piaget e com o método global, com a teoria socioconstrutivista. O que ela vai dizer? Que o conhecimento é imanente, que a educação é apenas uma oferta de oportunidades para o afloramento do conhecimento que já está no aluno. O professor não ensina, apenas facilita. Então, por um lado, você tem uma concepção, que é a concepção aristotélico-tomista, de que o conhecimento vem de fora, e outro, uma que o conhecimento brota do próprio indivíduo e que a educação é só a oferta do conhecimento, que é exatamente, não é, Tatiana, que a gente aprende na faculdade de pedagogia? Que a gente tem que pôr a criança em contato com as coisas e que ela vai aprender tudo sozinha, ela vai descobrir sozinha. Então, no De Magistro, São Tomás analisa duas posições opostas. Uma, que essa aí é a teoria do Avicena e do Averroes, que a ciência vem puramente de um agente exterior, separado, divino, que na verdade, isso é o Averroes, a Avicena pensa nisso. Não existe intelecto de Schlittler, intelecto de Roseli, intelecto de Marcelo, intelecto de Eduardo. Existe um único intelecto divino, e que todos eles, na verdade, são iluminados por esse intelecto divino. Então, o que o Schiller tem a impressão que ele está entendendo não é ele está entendendo, é esse intelecto agente superior que entende dele. Essa teoria, digamos, ela não tem tanta influência por um lado hoje. Por quê? Porque as teorias são ateias. Por outro lado, esse absoluto de onde vem todo o conhecimento que está dentro do indivíduo, bem poderia ser isso também. E a outra, que é a propriamente platônica, que a ciência é algo imanente do homem e que o agente exterior é apenas a ocasião de desabrochar da ciência. Os antigos, Sócrates mesmo, falava que a ciência é que nem, se eu tenho um metal enferrujado, se eu polir o metal vai se manifestar, o brilho vai se manifestar. Que para que as pessoas saibam, eu só tenho que tirar o obstáculo. Isso parece um pouco construtivismo. Se eu tirar o obstáculo, a criança vai aprender sozinha. E São Tomás diz uma coisa muito interessante, que as duas teorias estão erradas. Por quê? Porque elas excluem a ação das causas segundas. A causa primeira é Deus. Tudo que Deus criou de intermediário é causa segunda. Deus, sendo bom, ele deu para todas as suas criaturas uma ação real. Não é que o professor é uma coisa vazia, que está ali fingindo que ensina, e que na verdade tudo é um processo interior. Não, as criaturas são causa de verdade das coisas. Dois tipos de criaturas, duas ações exteriores, então, vão poder me ensinar. Tem dois modos de eu aprender. E isso é muito importante, porque também é verdade que pode haver metodologias que não levam suficientemente em consideração a capacidade humana do aprendizado e de como em todo aprendizado tem que haver uma coisa ativa. Porque então, São Tomás diz que a ciência, ela preexiste no educando, mas preexiste como? Em ato? Não. Como que ela preexiste? Em potência. Mas ela preexiste. Há uma capacidade real no homem de aprender.
elas precisam ser atualizadas. Todo conhecimento posterior, ele, digamos assim, vai se desdobrar dessas capacidades iniciais. Da minha capacidade de abstração, da minha capacidade de saber que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto, que é o princípio de não contradição. Tudo que vem depois vai partir daí, mas precisa ser atualizado. Então a ciência preexiste no homem como uma potência ativa. Então, o aprendizado, só mais vai fazer uma comparação para que a gente entenda com o que faz a ciência médica. Ele diz, há dois modos, ele considera, digamos assim, que a ignorância é uma doença. O homem nasce ignorante, ele está doente de ignorância. Para uma pessoa readquirir a saúde, existem duas maneiras. Uma delas, e é principalmente o que acontece quando a doença não é muito grave, é que o organismo reage e a pessoa sara. Não acontece às vezes? A gente tem uma gripinha leve, a gente não faz nada, o organismo reage e a gente sara. A gente tem uma alergiazinha, a gente não faz nada e a gente sara. Sara por quê? Em vista da própria capacidade do organismo. Também da ignorância, às vezes a gente sara assim. Tem coisas que eu aprendo sozinha do mundo. Mamãe nunca parou e ficou me explicando, olha filha, existe a forma e a matéria. Então, isso aqui, recipiente de tamanho adequado para que o conteúdo seja consumido em uma única vez, sem necessidade de proteção contra insetos, pela brevidade do uso, se chama copo. Minha mãe nunca me falou isso. A mãe de vocês explicou para vocês o que era copo? Não. Vocês aprenderam sozinhos. Como vocês aprenderam sozinho o que era roseira, como vocês aprenderam sozinhos o que era pneu, como vocês aprenderam sozinhos o que era gente. E ao longo da vida, uma porção de coisas, assim como a saúde, às vezes, do organismo, a gente vai apreendendo sozinho. A gente passa de potência para ato pela própria força da capacidade humana de aprender. Por essa ciência ativa que a gente tem na aula. Mas quando a doença é grave, é mais difícil ou mais fácil sarar sozinho? Normalmente as pessoas saram sozinhas de câncer? Normalmente não. Então, naquilo que é mais complexo, mais difícil, normalmente, como é que nós passamos de potência para ato? Com alguém que nos explica, com alguém que já tem aquela ciência e é capaz de nos transmitir, não numericamente. Não é que a metafísica que o Schlitter tem vai tirar da cabeça dele e pôr na minha, mas ele é capaz de, através da linguagem, apontar para a realidade das coisas e pôr essa realidade diante de mim. E aí a minha mente pode captar essa realidade e atualizar em mim aquilo que ele, essa realidade para a qual ela apontou. Então, o professor faz isso. O Eric é professor de matemática. Ele já conhece o teorema. O que ele faz? Ele tira o teorema da cabeça dele e põe na cabeça do aluno? Seria até prático se pudesse ser assim, né, Eric? Mas não. O Eric, ele vai apontar para uma realidade. Ele vai expor. Digamos que seja o teorema de Pitágoras que ele vai ensinar. Eventualmente, ele vai até desenhar um triângulo. E eventualmente, ele vai até escolher de fazer um triângulo de 4 por 3. Para até mostrar para ele, está vendo aqui, se eu fizer um quadrado, está vendo? Ó, 4 por 4 dá 16, aqui 3 por 3 dá 9, 16 mais 9, 25, está vendo? Olha aqui, se eu fizer aqui, dá 25 centímetros, dá exatamente 25 quadrados. Está vendo como a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa?
É mais fácil atualizar esse saber em mim se o professor me explica ou eu olhar para um triângulo e descobrir. Acho que bem poucas pessoas chegariam ao teorema de Pitágoras se elas tivessem que deduzi-lo olhando para o triângulo, não é? Então ficou clara a questão dos métodos? É mentira que as coisas vão brotar de diante da criança, de dentro da criança, se ela for exposta às coisas. Algumas coisas até vão brotar. O conhecimento de copo brotou dentro de nós, porque nós temos uma capacidade inata de aprender. Mas quanto mais complexo é um conhecimento, mais é oportuno, é bom, muitos casos é necessário que alguém que já tem o conhecimento em ato o atualize em nós. Tá certo? Essa aqui é a bibliografia, depois quando a aula for publicada, isso aqui vai ser publicado junto, para quem se interessar. E o que eu teria a dizer é isso. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Então nós podemos rezar para concluir a nossa noite de hoje e espero vocês aqui amanhã para a próxima palestra. Salve Maria. Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos. São bem, são mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.